Nós já vamos entrar na palavra, porque queremos dedicar um tempo aqui, pós-mensagem, pós-palavra, para nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo nesse domingo. E nós vamos rasgar o céu nesse lugar, irmão. E eu espero, querido, que você tenha vindo disposto a receber mais de Deus. E eu vim para cá com muita expectativa no meu coração. Já há um tempo nós temos orado para que este seja um domingo especial, mas eu entendo também que isso não depende apenas da figura do pastor, da igreja e até mesmo de vocês, depende também do Senhor, obviamente. A Bíblia Sagrada diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, no Evangelho de Marcos, enquanto eu converso um pouquinho com você. Nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Nós vamos entender sobre o Espírito Santo, nós vamos aprender sobre o Espírito de Deus. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, eu penso, é o maior interessado em abrir o nosso entendimento para que a gente consiga conhecê-lo melhor, para que a gente consiga saber um pouco mais da pessoa dele, porque o Espírito Santo é uma pessoa, a gente vai ver isso. E consequentemente ele se permita conhecer, se revelar aqui no nosso meio. Nós queremos nos aproximar do Senhor, e daqui a pouco, na hora em que nós orarmos, nós vamos orar com entendimento, nós vamos orar tendo um objetivo muito claro, sabendo para onde nós estamos indo, o que é que nós estamos pedindo, o que é que nós desejamos, porque nós já vamos ter aqui um pano de fundo, um entendimento. Nós vamos orar a palavra, e a Bíblia diz: o que farei então? Cantarei, orarei? E o apóstolo Paulo, cheio do próprio Espírito Santo, ele diz: sim, eu cantarei, eu orarei, mas eu farei isso com entendimento. Então é interessante que a gente faça isso com entendimento, sabendo de uma maneira bem clara para onde estamos indo, o que é que nós queremos e aonde nós vamos chegar. Agora eu quero que você escute, que você receba, que você participe desse culto também com expectativa. Mesmo eu digo para o pessoal que está em casa, nós estamos transmitindo esse culto agora pela manhã, lembrando, antes de qualquer palavra, que a partir de domingo que vem, os nossos horários no domingo eles mudam, não é que mudam, né? Eles diminuem. Hoje nós temos ainda 4 reuniões, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. Hoje nós temos essas 4 reuniões, essa é a primeira reunião do dia, mas domingo que vem nós já vamos para 3 reuniões, né? 7:30 da manhã, 10 da manhã e 18 horas, 7:30, 10 e 18, a partir de domingo que vem. E nós vamos começar nestes 2 últimos meses do ano, pessoal se situar aí, que fica gravado depois, né? Nós estamos em outubro de 2020, então novembro e dezembro eu vou ministrar aqui sobre uma série de mensagens, nas mãos de Deus, é o tema dessa série de mensagens, nas mãos de Deus. Eu entendo, irmãos, que o propósito de nós sermos trabalhados pelo Espírito Santo é poder ser útil para o Senhor. Eu não acredito que Deus enche alguém do Espírito de Deus, eu não acredito que Deus batize alguém com o Espírito Santo, só para esse alguém sair dizendo: sou cheio, hein? Eu tenho o Espírito Santo, estou lotado do Espírito Santo. Eu não penso que o propósito seja esse. Tudo que Deus faz intencionalmente, Deus faz com uma utilidade, Deus faz com um propósito. E eu entendo que o propósito de nós estarmos aqui e continuarmos aqui, mesmo depois de ter encontrado Jesus e termos sido cheios do Espírito Santo, o propósito é sermos úteis, usados pelo Senhor. Você pode dizer amém? Agora eu também entendo que Deus não usa o barro por si só. Eu até entendo a expressão: Deus vai usar o barro, mas é que Deus pega o barro, todos nós somos pó da terra, né? E do pó da terra, desse barro que Ele derrama, dessa água do Espírito Santo, tudo a gente vai entender melhor. Ele começa um processo de limpeza, de modelagem, leva esse barro para a roda, instrumento que o oleiro usa, e ali ele coloca a mão dele, e ele tira os fiapos, tira as pedras, e vai moldando, e até que a gente se torne um vaso nas mãos de Deus. E aí sim, um vaso, uma vez vaso, nós podemos ser usados, nós podemos cumprir o nosso propósito. E nós vamos entender esse processo a partir do domingo que vem. Também tenho expectativa nesse final de ano. Afinal de contas, a gente precisa terminar esse ano
assim, nas mãos do Senhor, ainda mais, né, irmãos, nas mãos do Senhor, para que você seja útil em nome de Jesus. Bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus, gente. Muito bem, antes de eu ler esse texto, eu vou ler primeiro esse primeiro versículo, né, de Marcos 1:6. Marcos 1:6. E aí eu vou fazer uma nova oração aqui. Diz assim, Marcos 1:6. E João andava, João aqui é João Batista, né, aquele que batizou Jesus. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo, qual era a mensagem dele, gente? Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Ele está falando de Jesus, obviamente. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele é Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Por que é importante você grifar essa frase? Ele vos batizará com o Espírito Santo. Porque eu já ouvi, mesmo dentro de igreja, eu já ouvi que essa expressão não existia na Bíblia. Vê se pode, tem gente que diz isso, assim, descaradamente. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo não existe. Todo crente já tem o Espírito Santo, e tem verdade na frase, todo crente tem o Espírito Santo, a gente vai ver isso. Mas as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra, e hoje eu penso que nós vamos sair daqui conseguindo visualizar isso. Mas as pessoas, em regra, não entendem do assunto, não aprenderam, não se aprofundaram na questão, e aí elas começam a repetir algumas frases sem checar na Bíblia. Então, de cara, eu quero dizer para você, essa expressão batismo com o Espírito Santo não é criação da nossa igreja, não é criação do neopentecostal, não é criação da figura do pastor, não é criação ou repetição de alguém que liberou isso num livro ou na internet. Não, o próprio João Batista, muitos anos atrás, as pessoas vinham ser batizadas por ele no Rio Jordão, inclusive ele foi quem batizou o próprio Jesus Cristo, e ali ele já avisava as pessoas dizendo, gente, eu não sou o Cristo, após mim, depois de mim, vem um maior do que eu. Está falando de Jesus. A missão dele, ele sempre deixou muito clara, era preparar o caminho para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Diga amém? Então ele nunca enganou ninguém. Ele disse, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou a resposta, eu estou batizando vocês com água para arrependimento de pecados, mas depois de mim vem alguém maior do que eu. Ah, gente, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então essa é uma promessa clara, essa é uma promessa que, ao meu ver, diz respeito ainda aos dias de hoje, porque tem gente que você vai perceber, entende que isso passou, mas eu entendo que isso não passou. O Senhor continua batizando com o Espírito Santo, e penso, creio do fundo do meu coração, que deseja inclusive hoje, nesse domingo, batizar novos crentes com o Espírito Santo de Deus, encher você da presença dele. Nós vamos tentar entender a importância do batismo com o Espírito Santo, partindo obviamente do início, o que é, ou pelo menos quem é o Espírito Santo. Mas sentado eu queria fazer uma nova oração com vocês, pedindo ajuda para o próprio Espírito Santo de Deus. Pode ser? Sentado, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós já estamos na tua presença, isso é inegável. Tua palavra está aberta e precisamos novamente de ajuda.
Entendemos, ó Deus, que é o próprio Espírito Santo. Nós já carecemos, inclusive, da ajuda do próprio Espírito Santo, que nos faz compreender, que nos ensina todas as coisas e que também nos guia por toda a verdade. Então, Espírito Santo, seja favorável a nós, seja generoso aqui conosco nesta manhã. Meu Deus, unja os instrumentos, meu Pai, a nossa equipe de louvor, meu Deus, a minha ministração, o coração dos irmãos que estão aqui, prepara todo este ambiente, ajude-nos, meu Pai, com todo este som, todo o equipamento, enfim, que tudo nesse lugar seja favorável a Ti, a Tua presença, a Tua descida, a Tua manifestação, que não haja impedimentos para o Senhor se revelar e marcar a vida de novos crentes com a presença poderosa do batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, revela-te a nós nessa manhã de domingo, e a igreja de Jesus diga amém. Podemos aplaudir o Espírito Santo? Amém. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 19. Atos é Novo Testamento. Alguns textos vocês vão perceber, e eu vou passar por eles mais de uma vez. Nós vamos passar algumas vezes por eles. Este é um, por exemplo, Atos 19, né? É um deles. E nós vamos estudar a palavra. O culto fica um pouco diferente, existem mensagens que elas são um pouco mais avivadas, né? No sentido de que a gente fica um pouco mais contagiado. A mensagem de hoje, ela tem um propósito um pouco diferente, ela tem mais um cunho mesmo assim de estudo, né? De aprofundamento na palavra, de conhecimento, de pé no chão, de quem é o Espírito Santo. E aí, com a informação, eu penso que nós podemos orar e deixar o Espírito Santo de Deus agir no nosso meio, amém? Mas nós precisamos da informação. Qual é o meu desafio? Eu entendo que é o desafio de todo pastor, de todo professor. O desafio é a gente conseguir transmitir esse ensinamento, partindo do ponto que eu sei, eu tenho pessoas de todos os níveis na igreja, espiritualmente falando. Então eu sei que tem gente aqui que já é batizado com o Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo, tem tempo no quarto com Ele, conhece a palavra de Deus, já tem estudado a pessoa do Espírito Santo, e eu fico muito feliz de te ter aqui na nossa igreja. Mas eu também tenho gente que acabou de chegar, gente que está começando na fé agora, gente que está engateando agora, e esse é um desafio. E o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele é tão maravilhoso, que o próprio Senhor diz em sua palavra, que ele supriria todas as nossas necessidades em Cristo. E é interessante como isso é grande, parece que a gente não observa o texto, mas como isso é poderoso, porque num culto como esse aqui, todo mundo aqui tem necessidades diferentes uns dos outros. E uma mesma mensagem, ela é capaz de suprir a minha, a sua, a do irmão do lado, a da irmã atrás de você, porque esse Espírito Santo é maravilhoso, ele consegue trazer, nos revelar uma palavra que todo mundo escuta, e Deus fala com todo mundo, com quem está lá na frente, com quem está atrás, com quem está no meio, com quem já entendeu mais dele, com quem está engatinhando agora, e isso é maravilhoso. Eu penso que é um milagre, porque o professor numa sala de aula, ele não tem esse desafio propriamente dito nesse nível. Por quê? Porque numa sala de aula os níveis são separados. Olha, isso aqui é a sala do primeiro ano, querido. Você tem que ter passado pelas outras séries para você chegar aqui. Então a matéria é para quem está no primeiro ano. Então se fala, pelo menos a princípio, se acredita que todo mundo está entendendo aquela linguagem, porque todo mundo já passou por estágios, né? E o que não acontece dentro de uma igreja. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Olha que desafiador é, né? Nós pegamos uma mensagem, vamos falar sobre o Espírito Santo, temos um tempo curtíssimo para falar do Espírito Santo. Eu entendo que se a gente falasse até o final do ano, fizesse um estudo, a gente não conseguiria esgotar, porque o assunto é maravilhoso, mas que o Senhor nos dê, minha intenção é essa, pelo menos uma base para Ele poder se manifestar no nosso meio. Tudo bem? Diga glória a Deus. Atos capítulo 19, versículo 1, diz assim:
Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Quem que ele encontrou ali, gente? Discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A pergunta é muito simples. O apóstolo Paulo está em viagem missionária, que ele chega a um determinado local, em Éfeso, e quando ele chega ali, ele fica muito feliz, porque afinal de contas ali, ele encontra discípulos, ele encontra pessoas que já ouviram falar do Senhor. E eu não sei você, se você é como eu, quando a gente está viajando, quando a gente está fora da nossa cidade, quando a gente está, sei lá, passeio, férias, seja o que for, e você está em um outro ambiente, e você cruza com alguém da mesma, você também é de Jesus, dá uma alegria no coração, não é? Você também crê em Jesus, você também é crente, às vezes a gente fala evangélico, você também é cristão, e a gente fica ainda mais feliz com isso. Não, inclusive eu sou lá da Igreja da Graça. Sério, rapaz, eu também sou da igreja, e você também é da minha igreja, é verdade, que legal, e o nosso coração transborde de alegria. Eu vejo Paulo assim aqui, ele encontra discípulos, ele encontra seguidores, e eu penso que isso enche o coração dele de alegria, e é inevitável que ele faça uma pergunta muito simples, direta para esses discípulos. Ele vira para eles e pergunta: puxa, que legal, olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque vocês creram, vocês são discípulos, vocês são seguidores do Senhor, e como um grupo que crê, eu tenho que perguntar a vocês: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E a resposta deles é simplesmente aterrorizante, aterrorizante. Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Isso me arrepia, irmãos, isso balança o meu coração, me faz tremer por dentro. Peraí, como é que é? Vocês são discípulos? Sim. Vocês creem no Evangelho? Cremos. Vocês já receberam o Espírito Santo? Um olha para o outro, Espírito o quê? Espírito Santo, o que está falando aí, Espírito Santo? Aí um deles responde para Paulo: olha, desculpa, mas nós não sabemos nem o que é isso. Quem é o Espírito Santo? Que coisa é essa? Vocês acreditam que isso mudou nos nossos dias, irmãos? Vocês acreditam que hoje existem pessoas dentro da igreja que seguem o Senhor, e já frequentam a casa do Senhor há um bom tempo, e não fazem ideia de quem é o Espírito Santo? Vocês acreditam nisso? Sim, eu posso afirmar com vocês todas as letras, tem pessoas que não fazem a menor ideia de quem é o Espírito Santo. Eu me lembro de ter cruzado com o irmão uma vez, em uma outra igreja onde eu passei, e ele disse assim para mim: pastor, para mim o Espírito Santo é assim, uma fumacinha assim, que vem quando a gente está orando, e vem uma fumacinha. Eu falei assim: que isso é uma chaminé, querido, fumacinha. Alguns nem dizem quem é o Espírito Santo, alguns, o que é isso? Como se o Espírito Santo fosse uma coisa, um negócio, o mineiro diz um trem. Mas a pergunta que a gente precisa fazer para começar é: quem é o Espírito Santo? Tem que começar daqui. Quem é o Espírito Santo? Então vamos tentar responder essa primeira pergunta. O Espírito Santo é Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. Eu vou precisar da sua ajuda, da ajuda dos meus irmãos aqui no telão,
porque a gente tem muita referência. Interessante você anotar, depois você faz a correria, depois você lê com mais tranquilidade, para a gente até ganhando tempo. O que eu disse a vocês, a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Qual é a resposta? O Espírito Santo é Deus. Vamos de novo. Quem é o Espírito Santo, igreja? O Espírito Santo é Deus. Não é um Deus com D minúsculo, não é uma coisa, não é um negócio diferente, não é uma fumacinha. O Espírito Santo é Deus. É importante que isso entre no nosso coração de maneira muito clara. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu. Quem são eles? O Pai, a palavra. Quem é a palavra? É Jesus, que é o Filho, pessoal. Então é a mesma coisa se tivesse escrito aqui o Filho, porque o Filho é a palavra, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Todos nós sabemos, e eu penso que isso é desde criança, que Deus é, atenção igreja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos de novo, vamos comigo para eu ouvir tua voz, vamos lá? Quem que é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não significa que existem 3 deuses, pelo amor de Deus, né? Existe um Deus apenas. Deus é único, mas é trino, é a trindade de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Quando você tem a sua Bíblia na sua mão, você entende, lendo a Bíblia, que em todo o Antigo Testamento se vê claramente a ação do Pai. Nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, se vê, a Bíblia conta a vida do Filho, a ação de Jesus Cristo quando presente aqui na terra. Se vê claramente a ação do Filho, a partir de Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 2, no dia de Pentecostes, com a descida e o batismo com o Espírito Santo. Você vê claramente na igreja de Atos a ação do Espírito Santo de Deus. Qual é o grande problema? Eu, pelo menos como pastor, tenho visto esse problema nos dias de hoje. As pessoas, elas entendem a ação do Pai, isso parece muito claro, elas conseguem visualizar claramente a ação do Filho nos evangelhos, a ação de Jesus Cristo, mas quando a gente vem para o Espírito Santo, eu não sei se vocês conseguem enxergar assim, ou entendem dessa maneira como eu, me parece que o Espírito Santo tem sido a pessoa mais negligenciada da Trindade. Interessante que nós oramos: Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Filho, e o Espírito Santo, onde é que está nessa oração? Parece que o Espírito Santo não tem tido espaço na nossa vida. Parece que no evangelho de algumas pessoas não há lugar para o Espírito Santo. E o que é pior e mais triste, as pessoas não sentem falta. Elas simplesmente não sentem falta. Elas estão dentro da igreja, elas estão cultuando o Senhor, elas já estão orando ao Pai em nome de Jesus, e me parece que é como se alguns dissessem: não precisa do Espírito Santo. Isso é um crime, porque o próprio Cristo disse para os discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Pai, Ele não enviará outro Consolador. Mas se eu for, Ele enviará o outro Consolador, para que vocês não fiquem órfãos. Olha que coisa séria, que palavra séria que Jesus diz, para você não ficar órfão, sozinho, abandonado, largado. O Espírito da verdade viria, e veio, para que Ele esteja com você, habite em você. Quanto tempo, pastor? Um domingo, 7 domingos? Não, para toda a sua vida, por toda a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa, nós precisamos entender, já entendemos, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Só mais uma vez, não se irrite com o pastor. Quem é o Espírito Santo?
Deus. O Espírito Santo é Deus. Agora, uma pergunta que eu gostaria que tivesse me respondido quando eu comecei na igreja. Bati cabeça para entender isso e fiquei perturbado para entender isso. As pessoas leem textos da Bíblia e elas começam a ficar confusas quanto ao ter e não ter o Espírito Santo. Porque há um texto em Romanos que diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Olha que texto forte. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Eu me lembro que quando eu ouvi um pastor pregando sobre isso, eu estava começando a fé, eu disse, espera aí, eu não tenho o Espírito Santo, meu Pai do céu, então eu não sou dele, porque eu não falo em outras línguas, misericórdia, então, quer dizer então que eu vou para o inferno? Espera aí, o texto está correto, mas o meu entendimento está equivocado, partindo do ponto que a gente precisa diferenciar o que é ter o Espírito Santo, do que é ser cheio, batizado com o Espírito Santo. Pastor, são coisas distintas, separadas? Sim, são coisas distintas, são coisas separadas. Ter o Espírito Santo, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, tem o Espírito Santo. Como é que eu lhe provo isso? Nós já estamos em primeira carta de João, volta uma folhinha no capítulo 4, versículo 13, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13, olha o que diz aqui, gente, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Diga glória a Deus. Agora, você pode ler comigo agora? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Vamos de novo? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, o que acontece com ele? Deus está nele e ele em Deus. Então peraí, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É uma balangada assim, diga eu. Tá, então levanta a mão assim, diga, fecha os olhos, repita assim comigo, diga, eu creio e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga amém. Abra os olhos. Você crê nisso de coração? Confessou isso de todo o coração? Então olha o que eu vou dizer a você. Deus está em você. Isso não é coisa da Igreja da Graça, muito menos do William. A Bíblia diz isso. Que quem confessa, obviamente, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele. Deus está nele. Fala para mim, quem é Deus? Deus é Pai e Espírito Santo. Então peraí, se Deus está em você o Pai, está em você o Filho, está em você o Espírito Santo. Então Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Diga glória a Deus. Existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio dele. Em João, agora não é carta, agora é o Evangelho, você tem que voltar. João capítulo 14, vamos lá. Jesus está conversando com os discípulos, né? Preparando o coração dos discípulos para ir para o Pai, e tentando pelo menos tranquilizar, porque eu entendo, eu leio esse texto e fico pensando, eu não acredito que os discípulos tenham compreendido tudo que Jesus falou, não. Ainda hoje, irmão, depois de tanto tempo, as pessoas estão na igreja, tem uma Bíblia na mão, lê isso todo dia, escuta isso todo dia, tem gente que não entende. Imagina naquela época, Jesus vira para os discípulos e vai falar que vai para o Pai, vai enviar um Consolador, um Espírito da verdade. Você acha que os discípulos entenderam isso claramente? Eu penso que não. Olha só o versículo
de número 16. João 14, verso 16. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Eu penso que vale a pena a gente lembrar que isso aqui a conjugação verbal está no futuro. Por quê? Porque não tinha acontecido ainda. Mas, irmão, já aconteceu? Sim, sim. Amém, irmãos? Obviamente que sim. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, está no futuro, mas Ele já deu, outro Consolador, para que fique convosco quanto tempo, igreja? Para sempre. Diga glória a Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Vamos destacar esse finalzinho para agora. O que diz agora? Porque habita convosco e estará em vós. Isso aqui é um trava-mente. É um trava-mente. Por quê? Olha o que Jesus está dizendo, que coisa mais sem sentido. Jesus vira para ele e diz assim: o Espírito, o Consolador virá, porque habita convosco e estará em vós. Espera aí, está ou não está? Fiquei confuso. Está ou não está? Porque, peraí, você está dizendo habita, e o Senhor vai rogar, e Ele vai vir, mas Ele habita, Ele está, e estará, pastor, desculpa, travou aqui. Eu olho para o texto, e como é que eu entendo o texto? O Espírito Santo habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem acredita e confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem o Espírito de Deus dentro de si. Você pode dizer amém? Agora, quando Jesus diz estará, ele se refere a Atos 2. Ele não está falando agora apenas de ter. Ele está falando de ser cheio. O que nós definimos e entendemos como batizados com o Espírito Santo. Ser cheio é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. Expressão que vai aparecer em Atos 2, vamos conferir? Em Atos 2, no dia de Pentecoste. Se ficar difícil você correr comigo aí, tem muito texto, você anota e depois você corre e vai lendo no telão com a gente. Atos 2, capítulo 1, vamos lembrar do texto. Alguns você vai perceber, repito, eu vou ler várias vezes. Aí eu destaco uma frase, depois eu leio de novo, destaco outra frase, e a gente vai montando um quebra-cabeça aqui. Atos 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui nessa manhã, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você pode dizer amém? Agora, sublinhe, destaque essa frase, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo. Qual é o destaque? Cheios. Eles foram cheios. O que é isso para nós? Batizados, cheios. O que não significa afirmar que eles não tinham o Espírito Santo. Agora, obviamente, tá, irmãos, eu estou mostrando para vocês como nós entendemos e cremos. O assunto hoje do batismo com o Espírito Santo encontra divergência mesmo dentro de muita igreja. Tem gente que não acredita na manifestação do Espírito Santo, tem gente que não acredita em dons mais, tem gente que não acredita nem mais em cura para o nosso tempo. Tem de tudo hoje aí, irmão. Você abre a internet, tem igreja até de lésbica, não tem, irmão? Hoje tem de tudo. Você abre a internet, hoje tem de tudo, tem de tudo. Então eu estou mostrando para você como eu creio, como eu enxergo, como nós acreditamos aqui nesse lugar. Amém? Então, o que eu te peço? Receba, escute, analise, pega os textos, dê uma verificada, depois com o tempo, dá uma olhada no contexto, procure ler um pouquinho, se você em algum momento tiver alguma divergência, mas não rejeita de cara.
abraça pelo menos, mantenha a mente aberta, diga glória a Deus. Então o que nós entendemos até aqui? Entendemos que precisamos conhecer quem é o Espírito Santo, que a tragédia daqueles dias, isso não é de hoje, daqueles dias, a tragédia é, Paulo encontra discípulos que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, e ainda nos dias de hoje, nós encontramos pessoas dentro da igreja, que não sabem quem é o Espírito Santo. O que nós fizemos até aqui agora? Nós descobrimos e definimos quem é o Espírito Santo. Igreja, quem é o Espírito Santo? Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Também entendemos uma importante separação entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo todo aquele que crê e confessa que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Diga glória a Deus. Ele está em você. O Espírito Santo mora, habita em você. Pastor, esse é o batismo? Não. O batismo é o momento em que você é cheio daquilo que está dentro de você. Imagine uma panela de pressão que já tem água, só que ela precisa ir ao fogo para que a água... Então nós precisamos aquecer essa panela para você ferver e ser tomado, cheio da presença, batizado com o Espírito Santo de Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Importante pergunta: quem é que pode receber o Espírito Santo, pastor? Pastor, eu quero esse negócio aí. Quem é que pode, quem é que tem acesso ao batismo? Agora, toda vez que eu falar de Espírito Santo, eu não estou mais falando de ter, que você já sabe o que é ter. O nosso alvo do culto aqui não é apenas ter. O nosso alvo hoje aqui é ser cheio. Amém? É ser batizado. É isso que nós vamos procurar. Esse é o nosso alvo. É para lá que nós estamos caminhando, e daqui a pouco nós vamos orar para isso. Mas quem é que pode receber o Espírito Santo? Vamos ler de novo João 14, e eu vou destacar outra frase aqui. Palavras de Jesus. João 14:16, nós passamos já por esse texto, mas como eu disse, eu vou repetir alguns. João 14:16 diz assim: eu rogarei ao Pai, Jesus falando, né? E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diga glória a Deus. Muito bem. O Espírito da verdade. Agora, sublinha a frase: que o mundo não pode receber. Qual é a frase de agora? O mundo não pode receber. O que nós devemos entender como o mundo não pode receber? O mundano, o cidadão que ainda não se converteu, aquele que ainda não creu em Jesus, ele não pode receber o Espírito Santo. O texto que nós começamos aqui foi o de Atos 19, lembra da história de Atos 19? Vamos voltar lá rapidinho? Atos 19, versículo 1. Atos 19:1. Destacar aqui outra frase, olha só, Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo esteve em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, perguntou, olha a pergunta de Paulo: recebestes vós já o Espírito Santo? Fala para mim, igreja, quando? Quando crestes? Então, quando é que alguém recebe o Espírito Santo? Quando crê. A própria pergunta de Paulo já nos aponta essa verdade. Quando é que alguém pode receber o Espírito Santo? A partir do momento que ele passa a crer. Aí você pergunta para mim: pastor, mas crê no quê? Essa foi uma pergunta que fizeram para Pedro assim que ele foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. Vamos ver? Atos 2, capítulo 2, verso 37. Eu sei que para alguns vai ficar um pouquinho corrido, mas não tem jeito, irmão, senão eu não consigo terminar. Atos 2, 37. Bom é anotar e depois fazer a correria.
ou depois vai ficar gravado, você pode assistir de novo. Vai ficar no Facebook da igreja e vai ficar também no YouTube, lá no meu canal pessoal. Aí se o som às vezes fica baixo no YouTube, lá no YouTube, lá eu aumento o áudio lá, o pessoal não reclamar, né? Atos 2:37 diz assim: ouvindo eles isto, perceba que eu estou no capítulo 2 de Atos, é o capítulo do Pentecoste. Eles foram cheios, começaram a falar outras línguas e tal, foram criticados, Pedro prega, milhares se convertem, mas olha só a pergunta que eles fazem, ó. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eles viram todos sendo cheios, né, do Espírito Santo. E olha a pergunta deles: que faremos, varões irmãos? Eles ficaram espantados, impactados. Uau, que coisa linda! O que é que nós devemos fazer? O que a gente faz? E aí o Pedro vai responder. O que o Pedro responde, igreja? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E então, o que diz agora? E recebereis o dom. Dom aqui é o presente, é a dádiva do Espírito Santo. Diga amém? Então essa é uma ordem que tem que ser respeitada. Olha só, a ordem é arrependimento, conversão. Recebo Jesus, agora eu posso ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você inverter esse negócio. Pastor fulano de tal, ele nem se converteu, foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio de qualquer coisa menos do Espírito Santo. Não tem como. O que dá para alterar, e eu já vi acontecer nessa ordem aqui, é o batismo nas águas com o batismo do Espírito Santo. Isso eu já vi acontecer. Mas necessariamente o primeiro passo é arrependei-vos, a pessoa se converte e ela recebe Jesus. Isso não dá para mudar. O que acontece é após isso, puxa, a pessoa se converteu, entregou a vida para Jesus e a experiência foi tão forte que ela foi batizada com o Espírito Santo, começou até a falar em outras línguas. E aí depois não tinha nem data de batismo nas águas marcada, e depois ela vai e passa pelas águas. Isso pode acontecer? Pode, acontece. Agora o que não dá para mudar? É eu pular o encontro com Deus, é eu pular o arrependimento, é eu pular a minha conversão e já ir para o batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo é impossível. Nas águas alguém pode até passar pelas águas, e aí não é nem batismo, né, irmãos? É um banho, né? Sem se converter não adianta. Amém? Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Importante a gente ter isso na nossa mente. Quem é que pode receber o Espírito Santo? O convertido. O mundo não pode. O que já entregou sua vida para Jesus, o que leva a sério o Evangelho, o que se converteu em arrependimento. Evangelho é arrependimento, mudança de vida, de direção. Mas pastor, é que eu venho bastante na igreja. Estar na igreja é muito bom, eu fico muito feliz de vê-los na igreja, mas você pode morar na igreja, isso não vai fazer de você um crente. Como alguém já disse, um pregador americano, se você morar numa garagem, você não vai virar um carro. Então estar na igreja não faz de você um cristão. Você precisa se arrepender, você precisa se converter, você tem que aceitar Jesus, e quem tem um encontro com Cristo muda. Diga glória a Deus, irmãos. Muda, isso é conversão, é mudança de direção. E a minha vida muda, e porque a minha vida mudou, agora sim eu posso e penso, creio, devo passar pelas águas do batismo, que é o marco de um novo nascimento. Se você não é batizado nas águas, você precisa ser. Se você já aceitou Jesus, você precisa passar pelas águas, nascer de novo. Isso é importante, é o marco de decisão na vida do crente. E então, isso tudo abre o caminho para que o Espírito Santo encha você, e você seja batizado. Não apenas não apenas o Espírito Santo habite em você, o que obviamente é maravilhoso, mas que você seja cheio, batizado do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus.
de verdade. Olha para o pastor, quem entendeu até aqui, diga amém. Então eu vou para a segunda parte da mensagem. Qual que é a segunda parte da mensagem? Qual é a evidência que alguém foi cheio do Espírito Santo? Vamos voltar em Atos 2, quando eles foram cheios pela primeira vez. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos apressar o passo aqui que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, com a ajuda do próprio Espírito Santo. Atos 2:1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí vem a frase: e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. E como resultado disso, o que aconteceu? E começaram a falar em outras línguas. Outro tema muito polêmico. Muito polêmico. Por quê? Porque nós somos uma igreja que acredita na manifestação dos dons espirituais, e nós acreditamos que o dom de línguas estranhas é para nós hoje. Nós acreditamos nisso. Você pode dizer amém? Espero que você acredite, você que está aqui com a gente, acredite nisso também. Mas eu não posso negar a quem não creia assim. Inclusive em Atos 2, quando eles são cheios do Espírito e começam a falar em outras línguas, as pessoas até usam esse texto, porque o texto segue dizendo, depois você pode ler com calma, eu precisaria de outro culto só para aprofundar aqui, mas o texto segue dizendo que outros povos de outras línguas entendiam o que eles falavam, e eles perguntavam: peraí, como é que esse pessoal indouto, esse pessoal que não tem estudo, como é que eles estão falando no nosso idioma? Então, como aqui eles começaram a falar em línguas de outros idiomas, as pessoas, alguns até pastores, estudiosos, igrejas, e eu respeito, pelo amor de Deus, pegam esse texto e entendem, esse é que é o problema da Bíblia, de quem estuda a Bíblia, que você não pode fazer, você pegar um texto, uma manifestação e padronizar ela, tudo na Bíblia então é desse jeito, não é assim. Aqui eles pegam esse texto e dizem: está vendo? Aqui eles falaram em outras línguas para os incrédulos entenderem. Então os incrédulos tinham que entender como era um sinal para que eles pudessem compreender que eles estavam falando, e aquilo era uma manifestação, eles tinham que acreditar. Então era na língua que eles falavam e tal, e é verdade, em Atos 2 é verdade. Em Atos 2 eles falaram uma linguagem, um idioma que eles não conversavam. E foi uma manifestação que todos viram. Só que esta é uma manifestação, um tipo de manifestação de falar em línguas de Atos 2. Em outros textos, o apóstolo Paulo chega a afirmar e usar a expressão língua estranha. Então existem línguas estranhas. O que é língua estranha? Língua estranha é que ninguém fala, é que ninguém entende. Ora, o apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso em 1 Coríntios 14, ele fala sobre língua estranha, a oração de língua que ninguém... vamos lá agora, já vamos. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Versículo 1. Nós aqui acreditamos, enquanto você está abrindo lá, que uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, o sinal que evidencia isso é o falar em línguas. Ela fala em outras línguas. Ela começa a falar em línguas estranhas. Essas línguas podem acontecer sim. Uma vez até o próprio missionário estava fazendo uma reunião na sede, começou a orar, fez uma oração, e tinha uma pessoa lá que falou assim: você fala tal idioma? Ele falou assim: não, eu nunca estudei isso, mas eu entendi tudo que você falou. Esse tipo de manifestação existe, mas também existem as línguas estranhas. Então nós não podemos colocar tudo dentro de um mesmo padrão de manifestação do dom de línguas.
Existem línguas estranhas, existem línguas, alguns falam línguas dos anjos, existem línguas estranhas. Vocês estão compreendendo, pessoal? Deixa eu ler primeiro aos Coríntios 14, porque se eu fosse falar só de língua estranha, eu teria que separar alguns cultos para isso, dos dons. Quem sabe a gente não faz aqui um estudo sobre os dons espirituais, né? Versículo 1 diz assim, 1 aos Coríntios 14, 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Zelo aqui é cautela, zelo aqui é cuidado, zelo aqui é atenção, mas principalmente o de profetizar. Profetizar é falar em nome do Senhor, amém? Assim diz o Senhor, isso é profetizar. Por quê? Por que Paulo está dizendo que ele prefere o dom de profetizar? Que se você tiver que buscar um dom, você deveria priorizar o dom de profetizar. Vamos entender? Dentro do contexto. Por que ele diz isso? Porque o que fala língua estranha, peraí, olha a expressão que Paulo usa, língua estranha. E bom, se a língua é estranha, ninguém entende, irmão. Mas vamos continuar. O que fala língua estranha não fala aos homens, mais forte ainda ficou. Ele não está falando grego, inglês, russo. Por quê? Porque ele não está falando com homem, senão a Deus. Então quem fala língua estranha, ele está num canal direto com Deus. E ele segue explicando, porque ninguém o entende. Ninguém, irmãos, é ninguém, caramba. Eu fico olhando o pessoal e diz, porque lá em Atos 2, eles falaram em outras línguas e outras nações entenderam. É verdade, lá em Atos 2. Agora você pega a experiência apenas de Atos 2 para dizer que falar em línguas é falar na língua que os outros vão entender. E aí vem Paulo em 1 Coríntios 14 e diz, olha aí, quem fala língua estranha não fala para os homens, fala com Deus, e ninguém entende. E agora? Problema é a pessoa querer padronizar o dom. Uma experiência não serve de doutrina. Existem vários tipos de manifestação de variedade de línguas, inclusive existe o dom de variedade de línguas, 1 aos Coríntios 12, que depois a gente pode estudar com cautela. Mas ele não fala aos homens, ele fala a Deus, ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Diga glória a Deus, gente. Agora, por que ele prefere o profetizar? Vamos continuar? Mas o que profetiza, ele fala aos homens. Para quê, igreja? Para edificação, que mais? Exortação, que mais? E consolação. Então, peraí, vamos ver a diferença entre dois dons, porque Paulo está apresentando dois dons aqui. Ele está falando do falar em línguas, e ele está falando da profecia, do profetizar. Ele está dizendo, gente, se vocês tiverem que priorizar priorize o profetizar. Por quê? Ele está tentando explicar para a gente agora. Ele está dizendo, porque quem fala línguas, não fala com homens, fala com Deus. Em espírito ele fala de mistérios. E quem profetiza, fala com os homens, para edificação, e exortação, e consolação. Quem profetiza alcança vidas. Quem fala em línguas, só você e Deus, só Deus entende. E quem profetiza, todo mundo entende. Vocês estão entendendo? Quem está compreendendo, diga amém. Aí vamos continuar, olha a ideia dele, ó. O que profetiza, o que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Puxa, grife isso. Para que eu quero falar em línguas, pastor? Porque eu quero ser edificado, fortalecido. Quando eu falo em línguas, ninguém entende, só Deus entende. É o meu particular com o Senhor. Daqui a pouco a gente volta nisso. Mas o que fala língua estranha edifica a si mesmo. E o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque a igreja entende. Aí ele diz, eu quero que todo
todos vós faleis línguas estranhas. Oh, pelo amor de Deus, o Paulo não está dizendo, então esquece língua estranha. Não, ele está dizendo, eu quero que todo mundo fale língua estranha. Para mim é bom que vocês falem língua estranha. Porém, eu quero muito mais que vocês profetizem. Por quê? Aí ele vai explicar de novo. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Aí ele vai explicar. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aí as pessoas pegam o texto e dizem, está vendo? Eu não pode falar em línguas na igreja. E porque Paulo proibiu. A não ser que tenha alguém que interprete, aí você fala em línguas na igreja. Irmão, você só tem que entender o contexto e o alvo, o motivo de Paulo ter dito isso. Larga tudo, olha para mim. Paulo está dizendo, quem fala língua estranha é desse lado. Ó, pastor, quem fala língua estranha fala com quem? Quem que entende? E só Deus. Na maioria das vezes, nem a gente entende, só Deus entende. Quem entendeu isso, diga amém. E quem profetiza fala com quem? Quem que entende? Então a igreja é edificada. O que é melhor para a igreja? Que você entre aqui e eu diga assim, irmãos, nós vamos começar o nosso culto agora. Daqui 2 horas eu digo, vai com Deus. E você vai dizer assim, eu sei que ainda vai ter uma turma que vai sair, pastor, hoje foi fogo. Hoje foi fera, pastor. Mas você entendeu alguma coisa? Nada. O que é importante num culto? Que haja entendimento. Porque se você não entender, você não é edificado. A não ser que você fale língua estranha, entendendo isso, partindo do ponto que você não está orando para edificar os outros, você está orando sabendo que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. É proibido falar língua estranha na igreja? Claro que não. Você tem que entender que quando eu estou falando língua estranha, não estou falando com você, é isso. Não estou edificando ninguém, é isso. Eu posso falar língua estranha na igreja? Eu entendo que sim, não há problema nenhum, desde que você entenda que é um tempo de busca, e eu estou buscando, quando eu estou falando em língua, eu não estou orando, edificando vocês, eu estou me edificando. Por isso que Paulo prioriza o profetizar. Por quê? Porque a intenção dele é que todo mundo entenda. E aí ele diz, a não ser que quem for falar em línguas, tem alguém para interpretar. Por quê? Para os outros entender, para a igreja ser edificada, para a gente poder sair de uma reunião entendendo o que foi tratado. Vocês estão compreendendo, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Só isso, só isso. Mas isso proíbe a gente falar em línguas de maneira nenhuma. A gente só tem que ter em mente que quando você está falando língua estranha, você está falando com quem? Deus. Para que serve isso? Para se edificar. De uma maneira mais clara, Romanos capítulo 8. Estou terminando. Irmão, claro que eu estou terminando, estou falando assim para você, mas puxa, a gente podia ficar aqui uma semana falando sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Para mim, um dos maiores motivos que me fez buscar o batismo com o Espírito Santo é esse aqui. Romanos 8, 26. Um dos maiores motivos. O que diz aí, gente? Diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu gosto de uma versão que diz, o Espírito assiste. Eu lembro que a primeira vez que eu li a versão, o Espírito assiste às nossas fraquezas, eu fiquei pensando, né, o Espírito Santo sentado assim assistindo, e eu fraco, mas o assiste aqui é de dar assistência, de estender a mão, de ajudar. O Espírito quer ajudar você nos seus momentos de fraqueza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes de continuar o texto. Você tem momentos de fraqueza? Quem tem momentos de fraqueza aqui?
Tem momento que você pensa assim, agora deu, agora tá chato, não quero mais brincar, eu não quero mais. Tem momento assim ou não? Você diz, meu Deus do céu, me ajuda. Tem. E o texto vai definir que tipos de momentos, pelo menos 2 momentos claros, nós passamos momentos de fraqueza. O que diz o texto? O texto segue dizendo: por quê? Primeiro, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando é que nós estamos num momento de fraqueza? Quando nós não sabemos pedir como convém. Toda hora a gente sabe o que pedir? Às vezes a gente passa longe. Pelo menos de 2 maneiras. Olha para o pastor. Primeira maneira, quando eu não sei pedir o que convém. Tiago 4,3, coloca só no telão para eu ganhar tempo. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, quando é que eu não sei? Primeiro caso de 2 que eu quero citar. Quando é que eu não sei pedir como convém? Quando eu estou pedindo e não estou recebendo. Você está orando por algo e não está acontecendo, provavelmente você está orando errado. Você não está sabendo pedir como convém. É importante você entender isso? É importante, porque o Espírito Santo lhe foi dado para lhe assistir, para lhe ajudar em momentos assim. Aí você pode orar em línguas. Você pode deixar o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis. Porque quem melhor do que aquele que mora dentro de você para pedir, rogar por você? Ele sabe de verdade do que você precisa. Vocês estão entendendo isso, gente? Número 2, segundo momento de fraqueza, não sei pedir o que convém. Agora olha, pastor, larga tudo, olha, pastor. Você que tem um tempinho de crente, irmão, se você for sincero com você mesmo, você já passou por isso. Olha eu aqui, ó. Eu já passei por momentos em que eu fiz oração assim, ó a oração. Eu ajoelhei e comecei. Olha a oração. Pai, 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 meu Pai, Pai, amém, Pai. Às vezes a gente passa por situações na vida da gente que a gente não faz nem ideia do que falar com Deus. A gente ajoelha e não tem palavras, não sei nem o que eu falo, não sei nem o que eu te peço, não sei nem o que eu te digo, não sei nem o que eu faço. Pronto, você está numa situação clara, você não sabe pedir como convém. A boa notícia: alguém pode pedir por você. Não é a boa notícia? Alguém pode pedir de maneira certa por você. Alguém pode interceder por você com gemidos inexprimíveis. Aí em momentos assim, se você é cheio, você começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. E é interessante isso aí, eu já testei. Você começa até fraco, você começa até sem entender, você começa até desanimado, você começa até abatido, e você começa papapá, no meio da hora você já está no final você, aleluia. Às vezes do lado de fora não mudou nada, mas do lado de dentro você está, uau, outro homem, outra mulher. O que você pediu? Sei lá, entendi nada, mas você não falou para homens. Quem fala em língua estranha fala com quem? E quem fala língua estranha se edifica. Se edifica. Será que a gente precisa dessa ferramenta? Será que o crente de hoje, a igreja de Jesus dos nossos dias,
precisa desse nível de intercessão? Será que existem momentos da nossa vida que a gente não faz ideia de como orar? E será que não seria muito bom que o próprio Espírito intercedesse por nós? Pois é o que eu quero te convidar a fazer, ou pelo menos permitir que o Espírito Santo faça por você. Escute, em Lucas, e nós vamos orar, o pessoal do louvor pode vir, Lucas capítulo 11, Lucas 11, olha o que é que Jesus diz aqui no versículo 9, Lucas 11, 9, Lucas 11, 9, Lucas 11, 9, as meninas não estão aí não? Lucas 11, 9 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, que mais? Batei, abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, que mais? Quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Você tem coragem? Você que tem filho, pai, eu queria um pão, você toma aqui uma serpente, toma aqui um escorpião, toma aqui uma pedra. Pensa que não, amém? Pensa que não. Aí ele responde: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, ao detalhe, o Espírito Santo, para quem? Para quem? Não ouvi nada, irmãos, para quem? Aqueles que lhe o pedirem. Então, o que nós precisamos fazer? Pedir. Aí não seja tímido, acanhado. Guarde a sua Bíblia agora. Fique de pé. Nós vamos separar um tempo, ainda que não seja um tempo que seria adequado, assim, algumas horas, né? Mas nós temos de remir o tempo. Então, comece pedindo. Você vai falar com Deus, você vai dizer: Jesus, eu quero. Obviamente, se você quiser. Jesus, eu quero me dar o Espírito Santo. E aí eu não estou falando do ter, eu não estou falando do habitar, eu estou falando do ser cheio. Fecha os teus olhos e começa a falar com Ele, começa a dizer a Ele: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero, eu desejo, é a minha vontade, Senhor. Converse, peça o Espírito Santo enquanto nós adoramos a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha a minha vida. Espírito, encha a minha vida. Encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
Espírito encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Esse é o tempo em que você começa a adorar a Deus. Você começa a dizer a Ele que você o ama, que você o adora. Você vai dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Eu preciso da tua presença na minha vida. Vai dizendo isso para Ele. Eu te desejo, Senhor, para minha necessidade, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero desfrutar da tua presença. Eu quero desfrutar da tua graça. Eu quero desfrutar da tua unção. Eu quero desfrutar da tua glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eis a tua noiva, Senhor, que com entendimento nesta manhã ora e se aproxima ainda mais de ti, e com entendimento diz: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero, meu Pai, essa experiência com o Senhor. Vai dizendo que Ele está te ouvindo, vai dizendo que Ele está te ouvindo, e vai pedindo a Ele esse renovo, vai pedindo a Ele essa graça. Diga a Ele: Deus, eu preciso, eu não sei orar como convém, me faltam palavras, eu não sei orar, meu Pai, eu não sei me aproximar, eu não sei o que dizer, por diversas vezes, ó Deus, me faltam palavras, me falta a direção, me falta, meu Deus, a orientação do que falar diante de ti. Tamanha a tua grandeza, tamanhas as lutas, tamanhas batalhas, mas o Senhor pode orar por mim, o Senhor pode interceder por mim. Oh Deus, eu me alegro em saber que esse é o teu desejo, interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Inunda a tua noiva nessa manhã, enche esse lugar com a tua presença, e sela o teu povo, Deus, e sela a tua igreja, Deus, e sela a tua noiva, Senhor. Oh, ricanta, riascaria, vai enchendo, Deus, cada vida, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Eu lhe peço, Espírito Santo, batiza a tua igreja, batiza a tua noiva. Olha para esta mulher, para este homem que tem sede de ti, que tem fome de ti. Enche a vida dela, enche a vida dele. Isso, levanta a tua voz também, querido. É o tempo da sua experiência com Deus, é o tempo de ser visitado por Ele, é o tempo de ser cheio dEle. Oh, glória! Ouça a tua noiva, Deus. É como o som de muitas águas. E nós oramos a presença do Senhor, e nós oramos a presença do Senhor. A igreja que ora, a igreja que busca, levanta a tua voz a Ele. Aleluia.